Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão, Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Namastê, tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui, né? Namastê. A gente atrasou um pouquinho, mas já tinha bastante gente aqui esperando. E Que bom. hoje eu vou falar um pouco sobre as reuniões do Conselho Kármico, né? Como eu estava falando Eu para a acho. Maria José, esse assunto eu ia falar depois, mas eu recebi um pedido especial, né, do mestre Moria para trazer esse assunto por um motivo específico, que a Maria José já sabe, né? Mas no final eu vou falar o que é, né? É. E- Então, E o conselho kármico, muita gente nem sabe o que que é, sabe o que que é o karma, mas não sabe o que que é o conselho kármico, né? Eu já andei nos grupos aí, e as pessoas realmente não sabem o que é isso. E isso é tão importante, na verdade, é muito importante a gente ter esse conhecimento, sim, e não é? também saber que a gente pode participar desse trabalho, né? Isso que é importante Sim, também, porque tem as reuniões, a gente também pode participar. Mas vamos lá. Então, hoje é sobre as reuniões e eu vou fechar seu som, tá bom, Zezinho? E depois, no final, tá. Maria José faz a meditação. Então, vamos lá. Olga chegou agora. Oi, Olga, boa noite. Seja bem-vinda, viu? Todo mundo aqui muito bem-vindo. Então, aqui, eu coloquei só essa imagem, que é uma representação. O Conselho Kármico, eu não vou falar da estrutura, quem são, né? Não vou entrar muito a fundo na questão do Conselho Kármico, porque isso eu vou falar mais à frente, né? Como eu adiantei o assunto que eu vou trazer hoje, por um motivo específico, eu vou falar muito superficialmente para quem não sabe, né, o Conselho Kármico é formado por 7 mestres ascensionados, ou seres cósmicos, e eles são representantes da lei universal no planeta Terra. Então, eles têm ligação direta com o grande Sol central e eles são os responsáveis por, entre aspas, aplicar a lei e também autorizar o que pode ser feito no planeta, o que não pode, ficar dirigindo e direcionando as questões do planeta conforme a evolução da humanidade. Tá? O Conselho Kármico ele se reúne 2 vezes ao ano, já isso há muito tempo, né? Todo dia 30 de junho e 31 de dezembro, eu pus julho aqui, mas é dezembro, saiu errado. Sempre tem a presença de um representante do Grande Sol Central, e todas essas reuniões são feitas com a presença dos mestres ascensionados de todos, os alunos e chelas deles, em desdobramento, normalmente não consciente, os humanos que participam em desdobramento, que são os humanos que vão participar de projetos, também eles estão presentes nessas reuniões, e participa também a presença divina de todos os demais humanos, de toda a humanidade. A presença divina participa também dessas reuniões e dos representantes de todos os outros reinos. Sempre acontece no templo do Grande Royal Teton, que fica nas Montanhas Rochosas no estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Tá? Isso que eu vou falar agora aconteceu, começou a acontecer, né, na década de 50 e vem acontecendo ainda. Poucos sabem sobre essa questão, né, que fala sobre os 2.000 e os 200.000 e depois os 2 milhões de almas, que houve a isenção do livre-arbítrio. E o que significa isso, né? O que é o livre-arbítrio, né? A lei cósmica, ela determina que cada ser humano tenha
liberdade das suas ações. Em contrapartida, ela tem a obrigação do retorno daquilo que ela fizer. Então, é a famosa lei do retorno, do você planta, colhe, né? A lei do karma, que muitos conhecem. Então, perto do final de 1951, os Cristos internos, ou a presença divina, o eu superior, como muitos conhecem, da maior parte da raça humana, que somos nós os encarnados, que naquela época estavam encarnados, eles em conjunto apresentaram uma proposta ao bem-amado mestre Serapis Bey e os outros 6 Churrans, né, que são os mestres que dirigem os 7 raios. Então, por sua própria iniciativa, eles aplicaram a lei cósmica pela oportunidade de aprovar o que eles poderiam fazer por meio do ser externo. Se mais uma vez pudessem ser investidos neles, a autoridade para deixar de lado o livre-arbítrio humano. Eles pediram uma dispensação pelo qual o livre-arbítrio humano seria posto de lado e eles permitiriam cooperar no impulso cósmico da hora através das personalidades que eles sustentaram através dos séculos. E o que isso quer dizer, né? Então, assim, em condições normais, o ser humano ele é basicamente a presença divina que atua através dos 4 corpos no plano físico, mas de uma forma normal. Ele cumpre o plano divino dele, se ascensiona e segue o rumo dele. Porém, quando o ser humano ele cai, né, como aconteceu aqui com a Terra, com os retardatários e como a gente já sabe toda a história, a negatividade vai criando uma segunda personalidade, que é o que nós conhecemos como o eu externo, o ego ou eu inferior. Então, nós temos como ser 2 personalidades, né? 2 consciências, a consciência inferior e a consciência superior, que é a da nossa presença divina. Então, nessa questão, a presença divina de praticamente todo mundo se ofereceu para dirigir diretamente o eu inferior, tirando o livre-arbítrio do eu inferior, né? Então foi feita essa proposta que nunca tinha sido feita antes, e aí o mestre Saint Germain ele se tornou um patrocinador para cada fluxo de vida que se ofereceu e foi aceito. Então ele foi o primeiro que viu essa proposta e aderiu a ela. E assim tornou-se o seu grande dever do mestre Saint Germain, juntamente com as suas atividades habituais de instruir os indivíduos a atrair, concentrar e direcionar as energias espirituais, apressar a liberação da consciência dos sentidos e fornecer uma maneira e meios pelos quais a mente externa pode estar conectada com os planos da fraternidade. Então, na, na reunião no conclave, né, na reunião do Conselho Kármico, todo ano um mestre ascensionado ele é investido com o poder de mestre-presidente. Então, todas as reuniões ele se torna um porta-voz daquela reunião. Então, durante o ano inteiro, aquele mestre é o presidente. Nesse caso em específico, em 1952, foi o mestre Serapis Bey. Então, ele, por essa questão, ele se tornou porta-voz dos eus crísticos, né, dos eus superiores, e para representar todos esses seres que somos nós mesmos, nossa parte divina, perante o conselho kármico e o mensageiro do grande sol central. E aí só que como eram praticamente todas, né, são 10 bilhões de seres, o conselho kármico, junto com o representante do sol central, foi dado apenas como experimento a concessão para 2.000 almas, para 2.000 seres. Então, eu não sei se está claro até aqui,
Então, o que foi feito, né, como para a experiência? Que o eu inferior dessas 2.000 pessoas encarnadas seria praticamente anulado, onde o eu superior teria que dirigir. E quando a gente entende isso, a gente se lembra, né, daquela vozinha que fica brigando, né, a nossa intuição e a mente. Então, nós vemos que é o eu superior com o eu inferior que fica ali discutindo e um querendo tomar conta, né, direcionar a nossa vida, né? Então, prosseguindo, você pode sentir a reação da lei deste universo como corporificada pelos 7 juízes kármicos quando tal petição foi apresentada? Poderia o amor encarnado negar a seres perfeitos com essa paciência oportunidade de se realizarem? A alegria cresceu nos corações dos senhores do karma, dos deuses solares, de Sanat Kumara e de toda a fraternidade que se sacrificaram para serem os guardiões da raça. A alegria subiu pela própria terra, carregada pela mortalha dos pensamentos e sentimentos da humanidade, na esperança de que, finalmente, em vez da dissolução, ela pudesse conhecer a luz e ser aceita e bem-vinda como um membro permanente do sistema solar ao qual pertence, e, no entanto, em que teve de abaixar a cabeça de vergonha por causa da irradiação, não de sua própria criação, mas dos hóspedes, que são os retardatários, e depois os seres que já eram daqui que caíram, que abrigava e sustentava com sua vida. No entanto, houve motivo para reflexão profunda pelo Conselho Kármico, porque eles temeram que esses belos e requintados seres representativos da divindade de cada ser, que é a nossa presença eu sou, com a pressão e o desejo através do coração e da alma, pudessem despertar a raça inteira instantaneamente para uma fome e sede, não havendo seres entre todos para dar compreensão da lei, para alimentá-los sabiamente no equilíbrio e no amor. A debandada da intenção da consciência desperta em busca da verdade espiritual não encontraria equilíbrio adequado por meio dos guardiões da raça, que infelizmente se tornariam quase tão enredados quanto os retardatários a quem vieram servir. Então eles ficaram com medo porque eles ficaram com medo de que, concedendo isso de uma forma geral, as pessoas, imagina a situação de que todos virassem ascetas, né? E fosse todo mundo meditar e todo mundo, né, de repente começa a contemplar, e aí não tem mais vida, ninguém trabalha, ninguém quer saber de nada, fica todo mundo eremita lá meditando, aí a vida acaba. Então, o medo deles era esse. Então, eles quiseram fazer o teste e com calma, para poder equilibrar tudo e adequar tudo, e com o tempo esse número iria crescer. Então, embora a petição tenha surgido de 10 bilhões de corações crísticos, a sabedoria da lei era tal que apenas 2.000 tiveram a oportunidade de aumentar a pressão de sua vontade e desejo de manifestar a perfeição de Deus por meio do ser exterior. Esses 2.000 estavam entre os espíritos guardiões que se esperava que fossem desenvolvidos e amadurecidos a ponto de, quando uma concessão maior fosse concedida, eles poderiam ser o equilíbrio, a guarda e os diretores da consciência que desperta. Desde a primeira concessão, o Serapis Bey trabalhou constantemente na quarta esfera com os cristos internos do resto da raça. Então, desde a década de 50, ele vem trabalhando com todo mundo, tá? Com todos os seres, né? Com a parte superior de todos os seres. Ele apresentou a Sanat Kumara um pergaminho no qual estavam escritos os nomes de vários milhões de candidatos em potencial para o segundo lançamento. Deste grande número, mais de 2 milhões de almas foram selecionadas. Seus nomes foram propostos em um conselho em Shambhala.
Após o exame mais minucioso da corrente de vida de cada um quanto ao histórico anterior, serviço potencial, possíveis fraquezas, bem como força, os 200.000 finais decidiram como prováveis candidatos que poderiam ser confiáveis para auxiliar no importante trabalho em mão. O próprio Sanat Kumara colocou a estrela da iniciação dentro do corpo etérico de cada um daqueles que se tornariam a vanguarda de uma liberação rítmica maior de seres cujo livre-arbítrio seria substituído pelos Cristos internos. Nem o Cristo interno, nem o eu exterior estavam cientes da escolha até a noite, quando o Conselho Kármico se reuniu. Os patrocinadores foram previamente informados e preparados. Saint-Germain, em todos os casos, disse que seria o patrocinador para cada fluxo de vida. Então, nesse trabalho, Saint-Germain e Serapis Bey, eles pessoalmente patrocinaram cada um dos que foram escolhidos, tá? Ninguém pode entender o que isso significa, porque cada fluxo de vida que representa o patrocinador está constantemente usando energia do mestre, e os sucessos e fracassos de um indivíduo determinam quanto das energias do mestre deve ser usado para equilibrar qualquer dívida não paga, a vida ocasionada por isso conceder. Tudo que, quando você está ligado ao mestre, quando você faz um trabalho para ele, tudo que você faz é responsabilidade dele. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que faz, porque a energia que a gente recebe, ela vai ser depois reparada por ele. Se a gente fizer bobagem, quem responde é o mestre. Lógico, a gente responde também, mas eles se tornam responsáveis. Então, karmicamente falando, tudo que nós criamos, eles são beneficiados ou prejudicados. Há, é claro, entre aqueles que recebem a bolsa, certos alunos que são os chelas particulares dos vários mestres, e eles vêm sob o patrocínio deles. Mas Saint-Germain levou de longe o maior número de almas em sua própria esfera de influência, renunciando ao tempo do grande silêncio, onde todos os seres emancipados que prestam serviços ao planeta vão periodicamente para uma renovação de sua energia, e que eles consideram absolutamente essencial ao seu bem-estar, e é por direito deles. Então, eles têm as férias, como eu disse na outra live, e quando eles fazem algum trabalho, no caso desse aqui em específico, muitas vezes eles deixam as férias deles de lado para trabalhar diretamente com as pessoas que vão fazer algum projeto, tá? Naquela época, os salões do Conselho do Retiro do Teton acomodavam vários milhares de indivíduos, mas, por meio do poder mágico e místico da precipitação, acomodaram todos e a atmosfera sobre todo o campo foi preenchida com os corpos internos de milhões atraídos para lá pelo poder magnético de sua luz. A concessão da dispensação aos eu superiores dos 200.000 fluxos de vida teve precedência sobre todas as outras concessões, porque muito dependia do resultado deste grande experimento cósmico, como esta próxima concessão seria determinada pelos resultados do experimento inicial. Os senhores do karma ficaram impressionados com a ideia de permitir que os eu superiores das pessoas comandem as energias e os poderes da personalidade e assim cumpram seu próprio propósito e desígnio. Não importa quão grande seja a luta e resistência do eu exterior, quando o Cristo pessoal recebeu a autoridade dos senhores do karma, não há possibilidade de rebelião duradoura por parte do indivíduo, embora por um tempo pode parecer uma luta terrível. O Cristo pessoal não escolheu ocasionalmente sustentar um ego por milhões de anos, e quando é autorizado pelo sol do sistema a deixar de lado o livre-arbítrio humano do indivíduo, essa autoridade nunca mais será renunciada.
E daí, na reunião, depois de junho de 1952, o mensageiro do Grande Sol Central novamente retornou ao retiro com a sua presença para a próxima reunião. Os senhores kármicos examinaram os resultados do experimento com os 2.000 seres e apresentaram a eles indivíduos reais que, por meio de suas próprias personalidades externas, cooperaram com os esforços de espalhar a luz da verdade por toda a face da Terra. Estes foram chamados a relatar individualmente e falaram perante toda a Assembleia, na presença de seus patrocinadores. Eles foram os primeiros membros encarnados da humanidade a se apresentarem no salão do julgamento antes do desencarne, porque nós só estamos no salão, né, de julgamento perante os senhores do karma depois que a gente desencarna, que aí eles vão analisar conosco todos os nossos pessoas que convivemos, passam por lá, tudo para ver a situação do que nós fizemos, que deveríamos ter feito, e isso acontece também antes de encarnar, né? E que fique aqui uma ressalva, porque muitas pessoas entendem o conselho kármico como os juízes que vão te julgar e falar, você é errado, você fez isso, você fez aquilo. Não, nós vamos analisar, todo mundo é analisado, a própria alma se analisa, vê o que ela fez. Não é questão de ser um julgamento como é aqui, né? É um pouco diferente. O momento mais solene do conclave foi quando as 2.000 almas que haviam recebido essa concessão em janeiro foram chamadas da audiência uma por uma. Após a dedicação preliminar da chama do amor do coração à fonte de toda a vida, uma das hostes angélicas começou a convocar e da plateia pisou o corpo etérico ou interno do neófito e ficou lá, na tribuna, simultaneamente com a descida do eu superior da atmosfera superior. Os 2 patrocinadores então derramaram a substância da sua chama e raio no neófito ajoelhado, e Serapis fez a dedicação para colocar uma das mãos na cabeça do Cristo interno e a outra bem no centro da consciência do servidor em potencial. Esse trabalho, claro, deve ser efetuado pela aplicação e evolução do ego externo, mas o mestre escolheu fazer essa ponte com a luz de seu próprio corpo, e se você acha que isso não foi um gasto de energia inestimável, então você não está ciente do fato de que cada ser que levanta sua mão em sua bênção permite que tanta virtude passe dele, que deve, por meio da aplicação consciente, ser substituída para uso futuro. O registro completo de cada um dos 2.000 foi então lido por um das hostes angélicas. Depois que o registro foi lido, as almas desses 2.000 indivíduos foram chamados a falar, cada um em seu próprio nome. Então o Cristo pessoal de cada um falou, dando todas as potencialidades da intenção a ser realizada por meio da corrente de vida. Isso foi importante, porque o Cristo pessoal mostrou o que a corrente de vida poderia ter feito. Os patrocinadores aprenderam o que eles tiveram que inventar, mesmo que tivessem que usar seus chelas para fazê-lo. E o conselho kármico, a julgar pelos sucessos e fracassos, foi mais capaz de determinar com sabedoria, de escolher aqueles que Sanat Kumara havia selecionado para serem embaixadores da fraternidade. No entanto, todos eles passaram e foram apelidados de mensageiros, pelo mensageiro de filhos do novo dia. O mensageiro do grande sol central. O mensageiro do grande sol central não era o mesmo ser que veio em janeiro, mas um bem preparado e com mais autonomia para conceder a muitos milhares de pessoas uma oportunidade de se conectar com a mente superior e consciência pela graça e não pelo mérito.
Ele carregou consigo o cetro que normalmente fica dentro do coração de Shambhala, e como o corpo interno de cada um dos 200.000 indivíduos que foram escolhidos para representar o segundo círculo de seres, se ajoelhou diante dele. Ele tocou cada um no ombro da mesma maneira que os reis antigamente criavam um cavaleiro. 2 patrocinadores foram necessários para cada fluxo de vida. Conexões passadas, amizade e associação determinaram, em grande medida, qual dos membros dos mestres emancipados seria um patrocinador. Esses mestres assumiram o karma da ação ou inação resultante de tal dedicação, conforme o caso. Após a dedicação do segundo grupo de indivíduos que foram escolhidos por Sanat Kumara e receberam a dispensação pela qual seus eu superiores poderiam se esforçar para cumprir o plano divino por meio deles no próximo período. O grande mensageiro do Sol Central e os senhores do Karma ouviram as petições e propostas dos vários focos de luz, retiros do planeta Terra e seres e poderes de luz individuais pertencentes ao nosso sistema, incluindo representantes dos poderes dos elementais que aproveitaram a oportunidade para apresentar qualquer plano para ajuda na evolução da raça. Isso foi ampliado para incluir um treinamento específico para os corpos mental, emocional e etérico da raça também. Jesus, Maria Kutumi e Mahashohan receberam autoridade total para fornecer as escolas através dos quais o eu espiritual individual deve trabalhar. E devemos começar com os 200.000 escolhidos por Sanat Kumara como os trabalhadores com maior potencial. O apoio a esta petição por toda a Assembleia Humana, Elemental e Divina foi unânime. A petição de Santo Eolos para o amado Saint Germain, para dar-lhe mais assistência em seus esforços para promover a causa da liberdade, atraiu o patrocínio e o apoio de toda a fraternidade e também de mais da metade da raça humana. Os devas da natureza e do reino elemental pediram a libertação da dominação e das impurezas viciosas impostas sobre eles pela humanidade. Aqui essas palavras são de Santo Eolo. Essa concessão significaria grandes mudanças cataclísmicas e apenas uma dispensação parcial foi dada, pelo qual nós que trabalhamos com o bem da humanidade em nossos corações e mentes, continuamente éramos gratos. A Irmandade de Luxor tornou-se a patrocinadora voluntária para o ano dos 2.000 seres da primeira concessão do Mensageiro do Sol e depois para os 200.000 escolhidos. Por causa da importância deste ano de 1952, todos os seres que estão diretamente preocupados com a evolução, não apenas do planeta Terra, mas do universo e da galáxia a que pertencemos, voltaram sua atenção e os dons de expressão de sua própria vida pela conquista vitoriosa de transmutar a estrela negra em estrela de amor e liberdade. A possibilidade da grande fraternidade branca assegurar a cooperação consciente e o apoio contínuo da consciência externa da humanidade levou à concessão da dispensa no conclave, por meio da qual um certo número limitado de correntes de vida deveria receber benefícios e assistência específicos em um esforço para fazer a ponte do abismo entre a consciência desperta e a inteligência diretiva que formava o foco da verdadeira identidade de cada um desses indivíduos. As vibrações da mente superior, a fim de se conectar por meio da estrutura cerebral do indivíduo, devem ter uma certa assistência por meio da elevação da consciência atômica e dos átomos dos corpos internos, através dos quais a consciência funciona.
Portanto, quando os 2.000 fluxos de vida foram dedicados a este experimento, a fim de ver se eles avançariam mais rapidamente de uma maneira mais prática, eficaz e positiva, até que a mente externa tenha tal contato com a vontade e propósito das esferas internas. Tornou-se essencial encontrar um meio de trazer a vontade e o desígnio da grande fraternidade branca e o Cristo interno em uma ação vibratória que pudesse ser absorvida e interpretada pelo aluno, até que, por meio de várias atividades do fogo sagrado, o contato consciente com sua própria mente crística tornou-se a inteligência diretiva de todas as atividades nas quais a personalidade estava engajada. Assim, os senhores do Karma e a amada Vesta concederam permissão para usar os conhecimentos da fonte e demais escolas para familiarizar aqueles interessados em conhecer e realizar a vontade de Deus, mas cuja evolução pessoal ainda não os havia levado a um lugar onde um confiável, constante contato pessoal preciso com seu próprio Cristo pessoal foi estabelecido. Na escolha dessas 2.000 almas e na segunda concessão das 200.000, essas foram escolhidas após uma consideração muito cuidadosa de toda a corrente de vida que foi estudada através de todas as encarnações, até e incluindo os dias atuais, e embora existam entre os homens santos do Oriente muitos que pudessem se qualificar mais perfeitamente no que diz respeito à sua conexão consciente com seu eu sou, esses homens, em sua maioria, carecem do ímpeto de atividade pela qual a vontade divina se torna forma, e seu contentamento em sua própria adoração à divindade não teria nenhum valor particular no esforço de criar no planeta Terra uma estrela semelhante a Vênus dentro do curto período concedido pela lei cósmica. Então, esses foram automaticamente excluídos. Então, aqueles santos, aqueles seres do Oriente que se dedicam à meditação, mas não tem aquela vontade, aquele ímpeto, né, para fazer a ação, eles não teriam como fazer esse trabalho, porque além da ação iluminadora do segundo raio, a gente tem que ter o ímpeto e a vontade do primeiro raio para poder construir alguma coisa, né? Senão é o que eu falei, ficaria todo mundo eremita na gruta meditando o dia inteiro, né? Não dá. Não tem vida em sociedade assim. E não é da vontade da fraternidade que isso aconteça, obviamente. Então, quando o Sanat Kumara, dos vários milhões de almas sugeridos por Serapis como trabalhadores em potencial, escolheu 200.000 para receber o ímpeto adicional de luz, diretivas, esplendor e presença para o equilíbrio de 1952, com muito cuidado, foi levado em consideração o que cada candidato tinha realizado com o uso de seus próprios talentos e poderes no passado. E, portanto, alguns dos nossos membros estão entre os menos ilustres do ponto de vista da medida humana. Mas todos com as possibilidades e potencialidades necessárias para elevar o nível vibratório, a ação do planeta e de seu povo. Se eles se aproveitarem desta importante, mas limitada concessão, como o mestre Saint Germain assumiu a responsabilidade de patrocinar praticamente cada uma dessas 200.000 correntes de vida, ele e Serapis estão gastando todos os momentos livres não ocupados de outra forma com a tarefa cósmica, tentando elevar a vibração dos corpos físico e interno deste grupo, tornando-os mais receptivos à chama e à pressão de suas próprias diretivas crísticas e em cooperação com Elohá Arturus. Eles também estão se esforçando para limpar a ponte do coração para a garganta e a cabeça, para que a
fonte interna do indivíduo se torne um guia infalível. Guarda e dirige a presença com o intuito de receber a permissão e oportunidade de trabalhar com cerca de 2 milhões de fluxos de vida. Então, aqui o que eles estão? Eles fizeram esse trabalho, que é o que a Maria José falou na outra live, que é a ligação do coração com a garganta e o coronário, né? Que é a ligação mais importante que a gente tem, porque é de onde desce a luz da presença divina para o coração, para poder atiçar a chama trina e, a partir daí, fazer toda a atividade que nós temos que fazer. Então, eles trabalharam com cada um em específico para fazer a limpeza desses canais entre os chakras, tá? A resposta de cada um dos que foram escolhidos e a realização pessoal individual são um fator primordial das decisões dos senhores do karma para nos dar mais liberdade para continuar nossos esforços pelo equilíbrio da humanidade. Os apelos dos alunos para a purificação dos corpos internos ajudam enquanto é trabalhado nas escolas para os corpos inferiores, que são o bloqueio entre a direção perfeita da presença e sua receptividade, o eu intelectual externo. Cada uma das 200.000 almas passou pelo menos 1 hora de cada noite no retiro da Silvânia, para purificação e transmutação. Em 1º de janeiro de 53, Serapis apresentou seu relatório do progresso dos Cristos internos, que foram escolhidos para ser a vanguarda da nova dispensação. As concessões para 1953 dependem das conclusões deste relatório pelo Conselho Kármico, visto que essas correntes de vida foram escolhidas para serem as precursoras do período de redenção da Terra, como mais de 100.000 fluxos de vida escolhidos não responderam de forma alguma, o grande mensageiro do Sol Central não deu outra concessão para ampliar o número. Os muitos apelos para o fim da guerra e a causa da guerra trouxeram uma tremenda resposta de todo o Conselho, e cada fluxo de vida lá, sancionado ou não, permaneceu voluntariamente como patrocinador quando Kotumi apresentou esta petição. Kuan Yin falou longamente sobre esse assunto, da questão da guerra, enfatizando que a guerra é a consciência retratada de cada homem, mulher e criança no planeta. Ela explicou com profundo sentimento que parar todas as guerras era fácil, mas que em 30 segundos a semente de outra guerra teria surgido entre 2 vizinhos, membros de uma família ou indivíduos de uma comunidade, e que seria apenas uma questão de tempo até que outra guerra estourasse. Então, o que ela quis dizer aqui? Que a guerra, ela é só a manifestação do inconsciente coletivo das pessoas, né? A guerra em um lugar é o inconsciente coletivo das pessoas daquele lugar, que manifestam aquela energia, né? Para eles, para os mestres pararem uma guerra imediatamente, é fácil, mas, novamente, ela vai surgir. Então, não adianta só querer parar a guerra, tem que trabalhar as pessoas para que elas não criem mais isso. Ela disse que se os 200.000 fluxos de vida escolhidos pudessem provar que eles poderiam viver em harmonia e paz, o Conselho Kármico estaria disposto a assumir que o karma acumulado, que estava se gastando, e o dissolveria sem a necessidade de se gastar e sofrer. Mas se nenhuma prova duradoura viesse do coração dos homens, a interrupção da guerra significaria um gasto desnecessário da energia de Deus. A humanidade deve aprender a deixar de gerar as causas da guerra e os efeitos serão tratados, então, com misericórdia e amor. Em resposta ao apelo para que os cristos internos da geração mais jovem possam tomar posse dos seres exteriores aos 6 anos de idade, em vez de aos 18, o que era a lei, uma concessão limitada foi dada, segundo o qual os cristos internos receberam autoridade para tomar posse dos filhos aos 12 anos, em vez de 18.
Esta é uma tremenda oportunidade, evitando-se tanto dano. A deusa da pureza e os construtores de forma são muito gratos por essa ajuda, assim como o reino elemental. Os elementais do corpo foram liberados da responsabilidade de criar novas formas físicas para as correntes de vida com distorções. Em outras palavras, quando a alma está pronta para encarnar e o corpo elemental é chamado perante o conselho kármico e mostrado o padrão etérico que a alma fez e recebe a substância elementar suja, que é a herança do ego pessoal, o elemental não tem que se submeter à vontade da alma. Esta é uma bênção tremenda para o reino elemental, pois se as almas dos homens perceberem que a natureza não criará e manterá corpos para eles, por meio dos quais eles devem alcançar sua liberdade e domínio, eles não serão tão livres em alcançar os veículos que usam, e irão prometer ansiosamente de bom grado cooperação ao elemental antes de encarnar, sabendo muito bem que se o elemental não fornecer um corpo, eles não têm nenhuma porta aberta pela qual passar para terminar sua jornada. O elemental, se receber a cooperação e assistência da alma, irá, é claro, fornecer um corpo, mas a atitude do mestre escravo de eras passadas não existe mais. Kuan Yin se ofereceu para ajudar qualquer pessoa que a chame a superar as tendências de criar discórdia individualmente e assim tornar-se um posto avançado de paz e boa vontade para todos os homens. Cada corrente de vida que servir à luz tem a liberação de luz e poder da presença através do cordão de prata aumentado de 10 a 30%. Isso é de grande importância para aqueles que desejam usar essa luz na vida prática. O equilíbrio de energia exigido pela lei cósmica para promover uma causa mundial mais do que comum constitui a medida de todas as dispensas concedidas pelos senhores do Kar. De nosso reino, temos permissão para projetar vários planos por meio dos quais a evolução da raça pode ser acelerada. No entanto, é um requisito da lei que devemos assegurar os interesses, a cooperação e o apoio voluntário de alguns membros da raça humana ainda não ascendidos, a fim de deixar de lado certas restrições que limitam nossa liberdade de ação na esfera da vida que não é nosso habitat natural. As capacidades desses voluntários são examinadas cuidadosamente para ver se suas energias podem ser utilizadas na prática, se seus instrumentos de expressão são suficientemente desenvolvidos e confiáveis para contar com o cumprimento do voto feito por eles. Com base nisso e no número de indivíduos que se ofereceram para ajudar o mestre em uma causa específica, está a concessão ou dispensa concedida ou negada. Alguns mestres recebem pouco ou nenhum apoio porque seus planos e projetos não contam com o eu pessoal da humanidade por causa do egoísmo da personalidade. Muitas vezes o mestre tem o projeto, ele tem o discípulo dele ou alguém que se ofereceu, mas ele não consegue pôr o plano em prática porque o ser aqui, ele simplesmente está adormecido, ele não coloca a cabo aquilo que ele prometeu fazer, né, diante do conselho kármico. Então, muitos mestres são prejudicados por causa disso, tá? Por questão do próprio eu personalidade das pessoas aqui. O mensageiro do grande sol central é habilitado por essa inteligência central para liberar do armazém cósmico de energia uma quantidade equivalente de energia de luz universal, aquela oferecida aos mestres através da humanidade da Terra, o que dobra o poder investido em qualquer causa ou projeto. Antes da energia ser liberada, apenas 10.000 dos 200.000 se qualificaram, mas por meio da tremenda liberação de energias nos decretos dos alunos encarnados, o número foi aumentando para 100.000. Então, Kuan Yin disse:
eu não venho na qualidade de porta-voz oficial do Conselho Kármico, mas posso dizer que não exigimos que os seres exteriores dos 200.000 sejam completamente despertos e cooperem conscientemente com seus eus crísticos. Se eu puder mostrar que eles têm até mesmo uma centelha de interesse na verdade espiritual, nós os fazemos. Ao serem examinados, os cristos dessas pessoas mostraram que a dificuldade era devido à impureza dos corpos internos e à turbulência nos corpos emocionais, e se estes pudessem ser purificados pela aplicação do fogo sagrado, seria possível que o Cristo pessoal de cada um deve ser registrado no cérebro e na consciência externa. Assim, os 200.000 foram ultrapassados. Pela primeira vez, desde que o véu de Maia fechou a visão e a audição interna da raça humana, experimentamos uma liberação de energia da humanidade simultaneamente com a promulgação de nossos planos, que nos permitiu passar com méritos 100.000 dos 200.000 fluxos de vida que foram escolhidas para a primeira onda de ímpeto espiritual na entrada do Cristo cósmico na consciência externa da raça. Uma coisa é os alunos estarem totalmente inconscientes do que estamos fazendo atualmente, mas é um grande passo quando os alunos sabem conscientemente onde estamos e se engajam em cooperar conosco. Em junho de 1953, na outra conclave, enquanto os mestres se preparavam para a sua audiência perante o Conselho Kármico, o trabalho de radiação e decretos dos alunos encarnados aumentava a energia. Todo o ímpeto de cada decreto, cada música, cada visualização feita por um aluno adicionado à sua energia a ser usada é fortalecido pelo Sol central, que dá a mesma quantidade de energia luminosa. Então, todo o trabalho que nós fazemos, consciente, de visualização, de decreto, todos os dias, toda essa energia ela é potencializada pelo Sol central, quer dizer, uma lei. Então, se a gente trabalha, eles aumentam. Então, acaba aquela energia se somando. Não é só a nossa, do nosso trabalho, ela é multiplicada. Por isso que é importante esse trabalho também, não é só pelo trabalho que nós fazemos, mas porque nós atraímos mais luz com isso para cá, né? A seriedade e lealdade dos alunos impressionou tanto os senhores do karma que se sentiram confortáveis para aumentarem a concessão para incluir 1 milhão de almas no projeto. A resposta de 2.000 mostrou mérito. Novamente, a lei aumentou a concessão e deu a 200.000 belas presenças a oportunidade de se externalizar através da forma física. Então, novamente, a concessão chegou a 1 milhão. A atenção dos alunos no poder de seus decretos fez uma grande estrada de luz para o coração do Retiro Teton, acentuando a trilha feita pela transmissão da chama e justificando o nosso pedido para que um foco de luz definitivo seja estabelecido no mundo ocidental para o benefício da raça, e nosso pedido foi atendido. Os senhores do karma tomaram seus lugares antes do tempo programado, a fim de testemunhar a fidelidade e a luz dentro dos corações dos seres não ascensos, que se revelou o fator determinante na concessão das petições. Kuan Yin era porta-voz e eles se reuniram para testemunhar a ocorrência em comum da Assembleia de seres ascensionados com um grupo de seres conscientes não ascendidos, trabalhando simultaneamente para o bem do todo. Juntos, prestando um serviço sem precedentes à vida, magnífico tal feito. Eles reconheceram a sinceridade de suas vidas, enquanto vocês ofereciam suas energias e petições perante o grande conselho kármico. Essas aqui são algumas palavras dos mestres sobre toda essa questão, né? Então, o mestre Germain falou: nas proximidades da montanha estão reunidas grandes multidões, Serapis e Lorde Maitreya, com as 200.000 correntes de vida.
Todos os desencarnados, incluindo aqueles nos reinos astrais inferiores, se reuniram aqui. Os reinos elementais e naturais são representados pelos brilhantes devas. Os membros da hoste angélica permanecem na atmosfera aguardando a palavra de seus líderes para levar a radiação aos 4 cantos da Terra. Agora o mestre Kutumi fala: à medida que a dispensação do coração do Sol central aumenta o número de correntes de vida que devem ter a oportunidade neste próximo período de 6 meses de contatar e fundir o seu próprio ser divino, torna-se o serviço dos irmãos do manto dourado para que, de alguma forma, se infiltrem na consciência desses escolhidos contra a pressão da massa das marés da energia que formam a atmosfera inferior da Terra, até que eles possam sentir, pelo menos, o poder da presença de Deus dentro do batimento cardíaco. Cosmicamente falando, há pouca chance de que a concessão seja aumentada no final de dezembro, pois o milhão em que ela foi concedida estão cochilando praticamente em meio às sombras do seu próprio karma. Esse foi Mahashohan. Então, assim, isso aqui continua até hoje. Então, a cada 6 meses, eles analisam e estão trabalhando para quê? Para que haja um despertar cada vez maior das pessoas. E nós sabemos que isso está acontecendo, né? Nós podemos ver quantas pessoas falam desse assunto hoje. Há 20 anos atrás era muito pouco. Então, se na década de 50 era 2.000, depois 200 mil, daí 2 milhões, hoje o número é bem maior no planeta todo. Tá? Então, esse trabalho vem sendo feito constantemente. E todo mundo que está aqui pode ter certeza que passou por isso. Né? Que nós temos um patrocinador, não 2 pelo menos, e a gente tem que ter consciência, né, desse trabalho, desse patrocínio e trabalhar para fazer jus à energia deles em nós, né, nos ajudando sempre. Aqui eu trouxe uns exemplos do que foi pedido nessa questão que eu peguei de janeiro de 52, para a gente ter uma ideia de como que é o trabalho deles, dos mestres. Né? O que eles pedem? O que eles fazem lá? Eles vão lá passear? Não. Eles estão sempre trabalhando e sempre vendo e para cada vez melhor atuar aqui no planeta. Né? Então, quais foram as petições que eles apresentaram para o Conselho Kármico nessa época? Primeiro, a dispensação para dissolver a causa da massa da guerra em níveis internos, a dispensação para conceder derretimento gradual das calotas polares antes da inclinação do eixo da Terra, drenando água para a bacia maior do Oceano Pacífico, dispensação para dissolver a causa, o efeito, o registro e memória da guerra atômica, porque isso é muito grave, para quem não sabe, houve uma guerra atômica aqui na época de Atlântida, e isso ficou registrado ainda. Então é muito sério isso. Também a petição para conceder memória consecutiva aos fluxos de vida que chegam puros e o suficiente para serem os construtores da nova era. Isso são as almas que começaram a encarnar de 1990 para cá, vindo de outros orbes. E também a petição para salvar a Inglaterra do afundamento das mudanças cataclísmicas. Sobre essa questão em específico, o mestre Almória disse: por causa da resposta dos amados alunos nas Ilhas Britânicas, meu pedido repetido para salvar as ilhas nas mudanças cataclísmicas do futuro foi atendido. Estamos todos muito felizes com isso, pois essas ilhas têm tantas memórias doces ao longo dos séculos. A assistência da cidade etérica sobre Glastonbury teve um grande peso na decisão de selar essas ilhas na proteção de Deus. A absorção da umidade das calotas polares foi efetuada através da interseção de Hélios, Vesta e os seres do Sol, para que esta enorme massa concentrada possa ser derretida e ainda não descarregada nos mares superlotados.
causando a inundação de vastas áreas costeiras da Terra ocupadas pela humanidade neste momento. O excesso de água a ser eliminado será canalizado através do Oceano Pacífico sempre que possível. Isso mudará as correntes e, até certo ponto, o clima das áreas costeiras do Pacífico nas ilhas, dentro e ao redor delas. Então, isso foi um exemplo do que é feito nessas reuniões e de todo o trabalho que é realizado. Aí, como conclusão, né? O que a gente pode tirar disso? Tudo que acontece na Terra é analisado e verificado a cada 6 meses. Por isso, as profecias não fazem sentido a partir deste ponto de vista. Então, o mestre Moura me passou o seguinte: infelizmente, muita gente no planeta Terra ainda vive em função de profecia, da Bíblia, de Nostradamus, né? Outras profecias também de Chico Xavier de, e de outras tantas que são feitas. Muitos profetas, ou até falsos profetas, que surgiram fazendo profecias de guerra, de cataclismo e disso, daquilo. Então, gente, o que é importante que eles pedem, né, para a gente? Para a gente ter consciência que é impossível uma profecia que foi feita há 500 anos atrás, há 2.000 anos atrás, ela está funcionando ainda. Primeiro, porque as coisas mudam. A vida, ela é dinâmica, ela não é estática. Ela não é uma lei que fala, você vai acontecer isso e pronto, acabou. Não, nós vimos o que acontece nos planos internos, nos planos de luz, né? Como que é feito o trabalho? A cada 6 meses eles se reúnem para analisar tudo, para ver. Tem as pessoas encarnadas que vão fazer o trabalho também. Então, tirem da cabeça de vocês a questão de profecia. E se você puder conversar com 2 pessoas que têm essa ideia ainda, você já vai fazer um trabalho de formiguinha e vai ajudar, né? É muito importante isso, por quê? Porque a mente cria, né? Nós sabemos do nosso poder de cocriação, então pensemos bem, 1 bilhão de pessoas pensando a mesma coisa, em destruição, em guerra, a mente humana está criando, o inconsciente coletivo continua criando isso. Então, a gente tem que parar isso imediatamente. Para quê? Para que a nova era ou o bem possa florescer, né? Continuando, então, o trabalho consciente com os mestres ascensionados traz mais benefícios para a Terra e a humanidade do que possamos supor. Então, quem pode trabalhar com eles, quem tem essa consciência e se dedica de corpo e alma, não sabe o bem que está fazendo. Não só para si, mas para toda a humanidade, todo o planeta Terra. Cada alma que desperta é um quantum a maior de luz que aumenta na Terra, né? Como foi visto, a luz que você gera, ela, em contrapartida, ela é adicionada ao mesmo quantum do grande Sol central para cá. Podemos ser um instrumento da luz sem fazer nada grandioso, apenas irradiando boas qualidades a maior parte do tempo. Isso é óbvio e nós falamos sempre aqui, né? A Maria José fala sempre também. Aquilo que a gente expressa, você vai irradiar ao seu redor. Então, se você irradia luz, se você fala só coisas boas, né? Isso vai acabar afetando o seu mundo e a todos ao seu redor e vai se multiplicando, né? Então, se nós não quisermos fazer nada demais, apenas vamos ser um irradiante foco central de luz divina, né, no planeta, no plano físico. Agora aqui, como participar das reuniões do conselho e sermos úteis? Deixa eu voltar a tela aqui. Como que a gente participa? Qualquer um pode participar, né? Tem a reunião do dia 30 de junho e do dia 31 de dezembro. Você, primeiro, no dia, você pode irradiar a luz, porque como nós vimos, a luz que você irradia, ela é usada pelo próprio conselho no dia
para aumentar, para dar concessão ou não. Então, isso ajuda. Se você tem um projeto, se você tem uma ideia, você pode oferecer a sua ideia que beneficie o todo. Como é que você vai fazer? Você vai pegar um papel, sulfite ou de caderno, né, não, que não seja rascunho, você vai escrever lá, ao Conselho Kármico, eu, fulano de tal, põe seu nome, data de nascimento, escreve o seu projeto, oferece o seu projeto, pede um patrocínio, né? Se você tem ideia de fazer tem um projeto para o meio ambiente, você tem um projeto de construir algo que vá beneficiar a humanidade, você tem um projeto de construir abrigo para animais que estão abandonados. Então, tudo isso você pode fazer e pedir. E sempre vai surgir um mestre que vai querer patrocinar o seu trabalho. Então, você escreve do dia 29 para o dia 30, coloca na cabeceira da sua cama, se você tem um altar, algum lugar que fique próximo ali a você, que tenha a sua energia. E daí, no outro dia, você queima e joga a cinza na terra. Isso aí você vai apresentar a sua petição, o seu pedido de concessão. E a outra forma que tem de você participar também é se oferecendo, né? Eu não falando, conversando, pedindo para ir na reunião, se oferecendo aos mestres, ao conselho kármico, para algum projeto que eles tenham e naquilo que você possa melhor servir. Então, é isso. Eu termino aqui a minha explanação. Foi um pouco corrida, mas acho que deu para entender, né, Maria José? Ah, foi maravilhoso. Nossa, é muita coisa aí que eu nem sabia. Eu aprendi com você agora, porque é muito detalhe, né? Desses dois Sim, mil aí, essas coisas todas aí, umas coisas eu não sabia, não. É muito importante, que a gente fala, conhecimento é tudo, né? Das sim. reuniões que tem lá, eu sabia, mas desse detalhezinho aí que você estava falando logo no começo, eu não sabia, não. Então, a gente tem que, sabe, estar em conexão, né? Em conexão e saber, gente, nós somos co-criadores. Nossa Senhora, negócio de Nostradamus, isso aí já foi muito tempo atrás, a gente já co-criou tantas coisas, o mundo hoje, o amor está no ar, nossa, é que eu falo sempre, antigamente você via alguém, naquela época, alguém morrendo na rua, você nem dava bola, nem saía para ver quem que era, a pessoa morria ali, ficava no, né? Nem dava bola. Hoje em dia, se alguém leva um acidente, todo mundo pensa, não, vamos chamar uma ambulância, vamos arrumar. Então, o que é isso? É amor, Sim, há uma amor mudança, incondicional. não é verdade? Então, o mundo mudou. Então, como o mundo mudou, a frequência dele também mudou. Nós não estamos mais na época da Inquisição, não estamos mais na época daquele povo maluco que era nós mesmos, falou maluco, porque o povo era igual as crianças de hoje. Acho que as crianças de hoje, elas são mais elevadas do que o adulto daquela época, não é verdade? Ah, com certeza, isso é óbvio, né? Então, se a gente começar a ver mesmo, gente, olha, eu vejo pelas minhas netas, elas falam tanta coisa tão linda, sabe? E nós estamos agora nesse momento, né? Diferente de quando nós trabalhamos, vivia, né? Então, nós estamos em outro momento. Então, a gente não pode pegar essas coisas e, pô, nós já mudamos esse mundo, Sim. né? Então, a gente tem que pensar que vai vir coisa boa por aí, não coisa ruim. Se você achar que coisa ruim, a sua vida vai ficar ruim mesmo, porque você está Atrai criando isso. aquilo, né? Tá atraindo. Atrai. Você tá, agora, você ficar positiva, as coisas boas vão vir para você. Pode demorar um pouquinho, por causa que isso, nós estamos no planeta de dualidade, então tem o tempo, né? Para você co-criar alguma coisa que vai aparecer, não é aquela coisa assim rápida. Só quando você está muito evoluído, eu acho que as coisas vêm mais rápidas, né? Mas quando você ainda está no processo ainda de pouca evolução, eu digo assim, né? Você ainda julga os outros, critica, condena, né? Você ainda não está dentro da energia crística totalmente, né? Então é mais difícil de criar. Então tem mais um espaço do tempo. Nós aqui temos tempo, né? Sim. Que ele é um grande, eu acho que o tempo é um grande professor para nós, sabe?
da gente ter fé, de ser abnegada, um montão de coisa. O tempo, acho que eles realizaram esse tempo por causa disso mesmo, para a gente poder fazer transformações na nossa vida. E tem o tempo. Imagine se todo mundo fosse ascensionar amanhã, por exemplo, né? Fosse ascensionar e falar: meu Deus do céu, aquele meu familiar ali não tá, ele vai ficar para trás. Aí já ficar preocupada, não, mas ele tinha que ir. Quando eu vou ficar lá na ascensão, ele não vai. Não é verdade? Então a gente tem o É fator bem por aí, tempo. né? É bem por aí. Então o fator tempo é para isso, é para a gente se acomodar às novas situações, a gente pensar diferente, a gente tem um tempo, né? Então isso que é importante a gente pensar e tirar da cabeça essa história de coisa ruim, que vai acontecer coisa ruim. Eu acho que quando a gente vê essas pessoas falando assim, com certeza elas não vão entrar na quinta dimensão, porque elas acreditam nisso, né? Acreditam É que o difícil, Cristo né? É, É o difícil mesmo. Cristo, é difícil. O Cristo falou que nós somos co-criadores, na verdade. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, acabou ali, fechou. Eu sou a porta aberta, o que eu quero eu vou conseguir. Só que tem o fator tempo, né? Que muita gente não tem paciência, né? Quer as coisas para amanhã. E não é assim. Tudo tem um E eu tempo acho para que é gente. justamente, às vezes, você querer para amanhã é que você não consegue, porque você É, bloqueia o fluxo, né? o fluxo, com certeza. Você é Então as pedir e pessoas. liberar. Quando você libera, às vezes vem até mais rápido do que você imagina. É, É verdade. Então, isso é uma coisa assim que, graças a Deus, nós temos tempo, né? Graças a Deus que esse tempo ajuda a gente a virar, ai, tem aquele meu familiar lá que ele não está muito bom. Ai, não, mas eu vou irradiar muita luz para ele. Com um espaço de tempo bom, ele vai chegar, não é? É isso aí. E assim, a gente está vendo que fora do que a gente vê na matéria, a gente está trabalhando também internamente, né? Então a gente é Sim, levado nos templos, nós vamos estudar. Eu sempre falo para as pessoas, gente, a gente estuda, a gente trabalha também sem ter a consciência aqui, né? E não importa se é, você não tenha a consciência do que está acontecendo, mas está acontecendo, é isso que é importante, é, é né? verdade. E você está aberta para o novo, né? Tem muita gente que não está aberta para o novo, né? Então, não adianta, você tem que estar aberta, que nós tem que ser um fluxo, que tudo vai acontecer na hora certa, na sua vida, na vida de todo mundo, e ter a fé, Pensar né? fora da caixa, né? Justamente. Nós Abrir a temos que. cabeça. É, a gente tem um espaço de tempo aqui, entende? A gente tem que vai queimar essa energia aí. Então a gente precisa, sabe, pensar corretamente para as coisas darem certo na nossa vida. Se você pensar errado, vai dar errado, né? É isso aí. Vamos para a meditação? Vamos para a meditação. Então vamos, olha, sua palestra foi maravilhosa, amei, viu? Tá de parabéns. Então vamos, meus amores, é, nos aquietarmos para a gente poder fazer essa meditação, né? Que a gente hoje eu vou pedir a chama violeta para ela nos acompanhar, né? Para a gente poder se sentir melhor com as coisas que a gente anda por aí e a gente poder fazer uma muralha da nossa volta, né? Onde as coisas negativas batem até gente e voltam mais transformadas em amor, né? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos nos aquietar, vamos relaxar a nossa testa, vamos deixar a nossa testa bem lisinha, vamos relaxar os nossos olhos, vamos abrir e fechar os olhos 3 vezes. Abre os olhos e fecha lentamente. Abre os olhos e fecha lentamente. Abre os olhos e fecha lentamente. Sinta
que cada vez mais você vai se aprofundando mais dentro de você. Separa o maxilar superior do maxilar inferior, entreabrindo a boca. Ela continua fechada, mas fica entreaberta nos maxilares. Relaxa seu pescoço, gira a cabeça para um lado, gira a cabeça para o outro, relaxando o pescoço. Agora relaxa os ombros, deixa os ombros bem relaxados. Relaxa o braço, antebraço, cotovelo, as mãos, relaxa o dedo. E relaxa agora a musculatura peitoral. Relaxe o umbigo, relaxe todo o baixo ventre. Agora concentre a sua atenção nas suas costas e dê ordem para relaxar, se desligar, ficar totalmente relaxado. Vamos fazer uma inspiração profunda. Inspira e relaxa. Mais uma vez, inspira e relaxa. Última vez, inspira e relaxa. Agora vamos nos conectar com as nossas coxas, tentando relaxá-las. Vamos conectar com nossos joelhos, com as pernas, os tornozelos e os pés. Vamos sentir que dos nossos pés saem raízes profundas, nos fixando no interior da terra. Dos nossos pés saem raízes que vão até o cristal da terra, onde nossos pés, dessas raízes, um grande cristal de nós, sai essas raízes que entram em contato com eles. Relaxa o seu corpo, inspira e expira. Agora você começa a prestar atenção no seu mundo interior. Começa a prestar atenção aonde tem alguma parte do seu corpo que está com tensão. Leve a sua atenção até esse lugar e respira nesse lugar. Muitos pensamentos podem estar vindo na sua mente. Deixe-os vir. Não tente bloqueá-los. Seja como você fosse um céu e esses pensamentos fossem as nuvens. Elas fossem passando, passando, mas você está firme ali, bem forte. E os pensamentos, não procure julgá-los, nem a você mesmo, nem aos outros, porque cada um de nós está num nível de consciência, aquela apropriada para ele viver aquilo, porque cada um de nós tem a presença eu sou, que cuida de cada um. Então, não julgue, não critique os outros, somente deixe esses pensamentos passarem. Nem julgue você mesmo há um tempos atrás, porque você tinha uma outra consciência. Se você fez coisas que você não gostou que você fez, perdoe a si mesma. Relaxe dentro de você e sinta que você não é mais a mesma pessoa. Hoje, a cada dia, a cada hora, nós somos novos seres, mas a nossa essência, ela é uma só. E tudo que nós temos de volta disso são como se fossem umas cascas de uma cebola. E a gente vai se agregando, mas a hora que a gente vai deixando essa nuvem passar, todas essas coisas vão passando, a nossa essência, a nossa alma, o nosso espírito se achega mais perto de nós. E nós começamos a conhecer quem nós somos realmente.
Nós somos seres divinos vivendo uma experiência humana. Vestimos esse nosso corpo, vestimos essa capa, né, de carne que que traz a nós para a gente ser trabalhada, porque tudo que nós fazemos, pensamos, sentimos, fica registrado no nosso corpo. Então, esse nosso corpo que nós carregamos conosco, eles têm tudo aquilo que nós fizemos, que nós vivemos, que nós choramos, que nós pensamos, que nós sentimos, nós temos isso registrado nos nossos corpos. E então, vamos agora começar a nos sentir como nós somos realmente, né? Vamos então, em primeiro lugar, nós vamos começar a olhar para o nosso coração, essa bomba fantástica que nós temos, que ela bate sem nada, ela está sempre batendo. E lá tem a nossa querida e amada chama trina, a nossa herança divina. Vamos começar a olhar a cor rosa dentro de nós, linda. Depois nós vamos olhar o azul do outro lado. E à medida que nós vamos olhando para o rosa de um lado e para o azul para o outro, porque à medida que nós colocamos a nossa atenção, a gente aumenta. Tudo que você coloca na sua mente e você dá atenção a ela, ela se multiplica, ela toma volume. Então, nós olhamos para a nossa chama do nosso coração e ela é rosa e ela é azul. E à medida desse azul que está no nosso coração, nós vamos construir, junto com o nosso bem-amado, querido amigo, companheiro de todas as horas, que está sempre conosco, que está sempre cuidando de nós, junto com muitos ajudantes, o nosso querido e amado Arcanjo Miguel, né, com a sua espada desembainhada, linda. Nós vamos construir uma grande pirâmide azul cristalina. E essa grande pirâmide azul cristalina de São Miguel Arcanjo. E agora nós vamos nos colocar dentro dessa pirâmide. E à medida que nós estamos trabalhando com essa cor azul do nosso coração, a chama rosa está ali a nos observar. A cor rosa está ali, vendo essa construção dessa grande pirâmide azul cristalina. E à medida que ela olha por nós, ela também irradia essa cor rosa do puro amor divino. E dentro dessa pirâmide que é azul, o rosa começa a se manifestar. Esse poder, essa proteção e essa fé nossa é mesclada pelo amor em tudo que nós fazemos. O amor, ele sempre tem que estar no ar. As nossas decisões têm que ser envolvidas pelo amor divino. Um amor que vai fazer com que sempre sejamos felizes. Porque se você está junto do amor, se você está sentindo esse amor dentro de você, você se torna uma pessoa amorosa com você mesmo e com os outros. E
esse amor de olhar todos ao seu redor com amor, você olhar todas as pessoas, o seu trabalho, o seu dia a dia, seus familiares, seus amigos, tendo sempre o amor, você vai sair dos julgamentos, porque você vai ter a compreensão de cada um está num patamar de evolução e nós temos que ter amor por eles. Aí o nosso poder sobre os outros vai ser um poder amoroso. E isso é muito importante para nós. É muito importante a gente saber que o amor que nós estamos movendo nas nossas vidas, esse amor que nos traz tantas coisas boas, é o mesmo amor que move os planetas, que faz com que a nossa Terra fica nesse lugar que ela está, que nenhuma coisa ruim vai bater no nosso planeta. Esse amor que cuida de nós, mas nós temos que entrar no fluxo, né? Temos que ser como fosse um rio que vai seguindo o seu fluxo. Tudo que para, ele passa por cima e ele continua. Então, essa força da chama trina, do amor divino, é muito importante. Então, agora, aqui, vamos procurar nos ficar mais sentadinha dentro dessa grande pirâmide e olhar o rosa, olhar o azul. E essas duas cores agora, elas se misturam. O rosa vai para o lado do azul e o azul vai para o lado do rosa. E dentro dessa unidade, desse amor e desse poder amoroso, é esse amor junto com força, com garra, com luz, com muita vontade de realizações, você começa a formar de volta de você também um grande campo de força do fogo violeta. À medida que essas duas chamas, elas vão se entrelaçando, elas vão se uma entrando com a outra, mas isso também corresponde aos nossos atos amorosos. A gente está dentro do amor, mas a gente tem o poder de realização. Temos o poder de fazer com que nós pegamos o cetro nas nossas mãos e seguimos em frente. A luz dos nossos corações, e nisso nós vamos ver de volta de nós um grande campo de força da chama violeta. E possamos ver agora que nós estamos criando esse campo à nossa volta muito, mas muito forte. Nós podemos ver mais ao longe, nós estamos criando, mas estamos sendo sustentadas pelos anjos, pelos arcanjos e pelos Elohims, e também pelos mestres. Eles estão ao longe, mas nós somos os criadores e eles nos sustentam. Então, dentro desse grande campo de força violeta, que daqui para frente sempre vai estar conosco, à medida que a gente sintonizar, porque nós somos criadores, nós criamos, então isso vai estar sempre conosco. Enquanto você assim o permitir, enquanto você acreditar. Esse campo de forças está fluindo à sua volta. Ele é lindo. Imagine um rosa e um azul juntos, formando um violeta. E também nós pedimos por purificação. Nós pedimos para que tudo que chegue até nós, dentro desse campo de força, que seja mandado por alguém que ainda não está evoluído, que seja uma coisa negativa. Isso existe muito, mesmo de alguém que mande para nós, ou
Também quando a gente começa a olhar na televisão algumas coisas negativas, isso também entra dentro do nosso campo, não é? Então, quando essas coisas, de qualquer coisa, né, que seja negativa, que vai perturbar o nosso equilíbrio para o caminho do meio, quando essa energia bater nesse nosso campo, ele vai ser transformado pelo amor divino e vai voltar ao emissor. Como todos sabem, a energia, ela nunca morre. Se você comanda uma energia, ela vai, percorre o planeta e volta para você. Na maioria das vezes, as coisas negativas saem das pessoas, percorrem o mundo e volta para elas. E as pessoas ficam piores. Mas aqui nós estamos fazendo uma grande chama consumidora do fogo violeta, junto com os nossos mestres do sétimo raio e do raio do puro amor divino, libertador, totalmente libertador. Então, quando essas coisas negativas, elas não vão chegar mais dentro do nosso campo, elas vão ficar na beirada, porque de volta do nosso campo vai estar essa grande chama violeta consumidora, amorosa e libertadora. Assim que a energia negativa bater ali, a chama violeta já consome essa energia e a transforma em amor, com o poder do puro amor divino totalmente transformador. E essa energia volta ao emissor dela, carregada de amor, carregada de transformação, para que esse ser que emanou essa energia negativa, ele possa receber um pouquinho do nosso amor, do nosso perdão, da nossa misericórdia. E nós pedimos que todos os seres, Mãe Kuan-Yin, Deus Apótia, Bem-amado Saint Germain, Elohim, Arcturus, né, Ediana, Zadkiel e Santa Ametista, eles fiquem conosco sempre que alguma energia negativa chegar até nós, para que possamos irradiar mais luz para o mundo e ter maior compreensão para com todos aqueles que querem o nosso mal. E nós vamos devolver a eles misericórdia, amor, para que uma coisa boa chegue em seu coração, para que a luz de Deus, que nunca falha, volte para eles. E aí, nesse campo que talvez ele tenha, que seja muito triste, uma luz vai chegar no coração dele. E talvez essa luz chegue com os mestres, com os anjos, com o arcanjo, porque quando você devolve uma sementinha de amor, de luz para uma pessoa, ali está plantado. E quando a terra ficar fértil, aí ela vai se abrir e ela vai começar a pensar diferente nas coisas dela. Então, é assim que nós estamos fazendo. Hoje nós estamos co-criando esse campo, né? De que é nosso, porque nós criamos esse amor divino totalmente libertador com o nosso. Então, quando a gente estiver andando pela rua, se estiver fazendo a sua caminhada, eu faço muito isso, né? Você estiver andando pela rua, imagine esse campo de volta de você, aonde quer que você chegue, tem alguém pensando mal, ou falando mal, ou olhando você de baixo para cima, que você já vai ficar, o que aquela pessoa está assim? Você não vai fazer isso. Você vai somente sintonizar no seu campo, nesse campo eletromagnético que você tem à volta de você, porque você pegou a sua chama trina, pegou o seu poder, e você mesclou os dois
criou o campo à sua volta. E agora que nós criamos bem consciente esse campo, né? Bem lindo, maravilhoso. Agora nós vamos nos concentrar na nossa coluna vertebral, vamos concentrar em todos os nossos chakras, procure ficar de postura, né? Bem retinha, desde o começo já está assim, mas agora, olha, fica mais um pouquinho. Você começa a sentir a luz dourada. Vamos pedir a presença do bem-amado Buda Siddhartha Gautama, né? Que ele ilumine a nossa cabeça. Vamos ver o grande sol em cima de nós, dourado. E desse sol dourado, dessa chama linda dourada da nossa chama trina, ela está sendo fortificada com as mãos amorosas de luz do nosso bem-amado Buda Siddhartha Gautama. E agora nós vemos todos os nossos chakras dourado. E vamos cocriar também que cada pessoa que receber a chama violeta, quando ela emanar alguma coisa negativa ou nós entrarmos dentro de algum lugar negativo, que a gente ativa a chama violeta, nós vamos ativar também o raio dourado, para que a purificação e a iluminação esteja presente com todas essas pessoas que são crianças que estão andando pelo caminho. Podem ser pessoas idosas, podem ser pessoas de uma certa idade, mas são crianças, elas não cresceram, não conheceram o que é realmente caminhar pelo planeta. Elas não conheceram na realidade mais profunda o amor divino. Então, nós irradiamos, nós ligamos, acendemos as nossas chamas e o nosso campo eletromagnético está totalmente com a chama violeta. Aí ela vai pessoa, mas ela também, no meio dessa chama violeta, a hora que ela chega na pessoa, vai a chama violeta, quando ela faz o trabalho dela de transmutar a energia, a chama dourada se irradia e faz com que essa pessoa receba uma iluminação, receba um bom pensamento, receba um pouco de paz, um pouco de equilíbrio, um pouco de discernimento. Essa luz tão necessária para a nossa vida dos dias de hoje. Você também pode, agora que você já tem esse campo de volta de você, você pode também, quando você estiver assistindo um programa de TV que você não gosta, mas às vezes a gente é obrigada de escutar, porque você está na casa de alguém ou tem alguém na sua casa, você não vai desligar a televisão na frente da pessoa, não é? Então você, no grande silêncio, você fica quietinha, olhe para o seu amor divino no seu coração, olhe pelo o azul do poder da fé e da proteção e já ligue o seu campo de volta de você, né? Você liga e depois já pensa na sua coluna e aquele sol dourado descendo para você, irradiando a chama dourada. E fique ali. Mas isso vai ficar só para você? Não, com certeza que não. Isso vai transmutar também as pessoas que estão de volta, porque nós somos unidade, nós somos unos, nós todos somos um. Então, à medida que eu estou fazendo isso, os outros que estão à nossa volta também estão recebendo. Então, isso é o puro amor divino, a unidade da nossa chama trina, a luz de Deus que está em você e você pode reproduzir ela milhões de vezes. Quando você estiver na natureza também, muito importante. Eu faço muito isso quando eu vou para a minha florestinha ali, né? Você acender a sua chama trina. Acender é quando eu falo assim que acender é quando você começa a sintonizar com ela e ela começa a crescer, ela começa a crescer e você vai se envolvendo por ela. Então, nesse campo,
você é, você vai se transformar, você vai receber o amor e a herança do nosso Pai Celestial, a herança e a luz do nosso Cristo, do nosso bem-amado Jesus, o Cristo, que sempre está com a sua mão indicando o coração. Todas as vezes que ele aparece, ele está me indicando os dedos no coração. E é assim que nós vamos fazer daqui para frente. Nós vamos falar, vamos sentir com o nosso coração. Que às vezes uma palavra falada não é tão forte como você acender a luz do seu coração e essas chamas começarem a fluir, a fluir, a fluir, a fluir. Consequentemente, a hora que você acende a luz do seu coração, à sua volta também, um grande arco-íris é formado. Porque quando você acende a luz do seu coração, esse arco-íris dos 12 raios solares também eles se chegam. Porque quem acende a luz da chama trina e vive com ela tem a força dos 12 raios também. Então, uma coisa se aproxima da outra. Tudo é atração. Então, à medida que nós acendemos a nossa chama trina, nós também acendemos outras luzes dos outros raios em nós. E a gente não precisa nem comandar eles, porque à medida que a gente precisa desses raios, qual um deles, né? Eles se manifestam, porque você está dentro da unidade de Shambhala. E Shambhala, lá quando a gente acende a nossa chama trina, a chama de Shambhala é acionada naturalmente. A hora que Shambhala é acionada, todos os 12 raios se postam do vosso lado. E você, dentro da sua consciência, você sabe que você é um ser de luz. Mas você tem que ter a consciência. Você tem que saber que você pode, que você quer, que Deus quer. Nosso Pai quer que a gente seja feliz. E você tem tudo na sua mão. Tudo, né? É mudança, é luz. E agora que nós estamos com esse campo nosso, né? Agora nós vamos aprender a hora que a gente. Às vezes, eu nem puxo ele para dentro, sabe? Às vezes, eu andando, rodando com ele, eu esqueço, né? Começo a falar com outras pessoas e eu deixo ali. Mas, às vezes, a hora que eu faço uma radiação muito forte, aí você imagine todos eles voltando para o seu coração de novo, não é? Aí, então, vamos fazer isso agora, ó. Vamos agora, toda essa luz que você está vendo de volta de você, toda essa luz que está aí, que é sua, você criou, você manifestou, e ela vai ser, você vai fazer ela estar assim a hora que você quiser, porque é sua, é um presente de Deus para você. Então, vamos agora ver essa luz toda vindo para o nosso coração. Sinta essa luz vindo para o seu coração. E a chama. E você começa a ver agora, a sua chama está mais pequenininha, agora ela está aqui guardadinha no coração, né? Ela está ali agora, a hora que você quiser, é só você chamar e ela, pum, ela fica grande, linda, maravilhosa, para ajudar a você mesmo e aos outros. Agora, com essa bênção, e a hora que essa chama trina, ela fica do jeito que ela é mesmo aqui dentro do coração, o arco-íris também que está de volta de você, ele também desaparece, porque você vai voltar para o mundo exterior, né? Mas todas essas coisas não vão embora, elas estão todas aqui. A hora que você quiser sintonizar com elas, é só ficar quietinho um pouquinho, entrar no grande silêncio, respirar, inspirar, expirar, e como se fosse um dedo cósmico, eu imagino assim, como você tocasse na sua chama trina e ela vai se abrindo. Então, agora vamos ver a nossa chama trina ali no lugarzinho dela, como ela estava no começo. Vamos respirando, que nós vamos voltar ao mundo exterior.
trazendo todas essas energias do mundo interior e a consciência da nossa chama trina expandida e com muita gratidão por todos os mestres, os anjos, os arcanjos, os Elohims, nosso Pai, o nosso mestre Jesus ou Cristo ou Sananda, como você queira chamar. Vamos agradecê-los de eles ter nos ajudado a criar essa cocriação da nossa chama trina. Inspira e expira, e vai começando a sentir as suas mãos, os seus pés, vai balançando a cabeça de um lado, vai balançando a cabeça do outro lado, sente os seus ombros, o seu braço. E a hora que você se sentir confortável, pode ir abrindo os olhos, sentindo que você voltou ao seu mundo exterior com muito amor e com muita gratidão. Espero que todo mundo tenha voltado e que esteja bem. Namastê. Namastê. Muito bom, né? A chama trina é uma coisa maravilhosa. Se todo mundo tivesse consciência dela, que ela era, o mundo já estaria outro, né? Ah, com certeza. Todo Eu mundo sempre, irradiasse a sua chama trina, só teríamos a perfeição, né? é, e eu lembro quando eu estava na religião católica, né, eu gostava tanto quando Jesus fazia assim, né, eu ficava assim, ai meu Deus, o que será que é isso que ele fica pondo a mão no coração dele? O que será que tem? Eu falava isso para mim mesmo, né? Aí depois eu fui aprender do Sagrado Coração de Jesus, né? Aí depois, quando eu estava já mudando aqui para Brasília, quer dizer, as coisas não são por acaso, eu já conhecia a ponte, né? Mas eu vi aquele coração de Jesus, que é um pessoal que tem lá no sul, não sei se você já viu, que é o coração de Jesus, sai daquelas chamas assim, sabe? Eu falei, meu Deus, é isso então, daquele coração lá sai essas chamas aí, será que é isso É mesmo? a luz, Que é o fogo os sagrado, né? três raios, né? É, Eu céu, tenho essa eu, imagem. eu também tenho, ela tá bem ali, ó. E É eu adoro. bonito, Aí né? ele põe a mão assim e faz assim, né? E eu falo assim, oh meu Deus, que coisa linda, né? E a gente tem que aprender a fazer isso, né? Com certeza. Temos que aprender e temos que fazer, né? É, Não adianta só aprender, tem que fazer também, né? Todo tem dia. que fazer, tem que pôr em prática o que a gente vai aprendendo, né? E aí são coisas simples, não é nada difícil, é só É, questão de treino, né? Só questão com de treino. certeza. Hoje tem bastante gente, Cristiano, Adelita chegou, Alzira, Marcos, o Rafa, Jorge, Edgar, Tereza, todo mundo aqui hoje. Boa noite, pessoal, que chegou depois. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode perguntar, viu? Pode escrever depois nos comentários do vídeo salvo, mandar e-mail, mandar mensagem, que eu sei que o assunto que a gente trata aqui às vezes é meio complexo, né? Então sempre tem alguma dúvida, não precisa ficar com vergonha o pessoal de perguntar, não, né? É Maria José, a gente responde, É, com certeza. a gente responde. Tá todo mundo falando que a meditação foi maravilhosa. Foi Oh, que mesmo. bom. É Muito muito bonito. gostoso. A gente aprender a expandir a nossa chama trina. Nossa, às vezes você está chateada, às vezes você está nervosa, às vezes está ansiosa. Aí para num cantinho, fica no grande silêncio e começa a sintonizar no seu coração. Nossa, gente, isso parece que isso é tão importante, mas tão importante que só quando você começa a fazer mesmo, aí você começa a ter a importância de como ela te muda.
Muito, mas muito. Aí depois, como eu falei, ele é nosso agora. Quem construiu a primeira vez é seu. Toda vez que você for, plum, a chama já pula de um lado. Rosa, azul, aí ela se mistura, já faz o violeta. Aí de repente você vê um sol lá em cima da sua cabeça, já desce a chama trina. A chama trina, a chama dourada, né? Que ela já está aqui, mas ela é fortificada. Eu gosto de pôr o sol lá em cima, né? Tem gente que não põe, mas eu gosto de pôr o sol lá em cima, sabe? Eu não sei se eu gosto muito do sol, né? Que eu faço o tai chi a gente sempre é no sol, né? Captando as energias lá, tudo pelo sol, Sim. né? Então eu gosto de olhar para cima e eu me sinto em casa. Você começa a falar, e eu já penso, ai, Buda, Siddhartha Gautama, me ilumina aí. Aí eu penso assim, né? Eu costumei fazer assim, né? E eu me sinto bem confortável. Eu acho que as pessoas também vão sentir, né? Quem gostou pode ensinar para as outras pessoas, né? Principalmente para as pessoas depressivas. Quem é muito depressiva, às vezes está bem assim. Hoje está acontecendo muito isso. A pessoa está bem, maravilhosa. De repente vê uma coisa dentro do coração dela, não sabe nem do que é, do que veio. Faz isso. Vai ver como vai melhorar. É, as coisas vêm e vão. Às vezes você nem sabe de onde você veio aquele sentimento. Aí É, você limpa tudo e bota bora para luz, bora, frente. bola pra É, frente. Mas é isso aí, né, gente? A gente terminou mais uma terça. Terça que vem a gente volta. Maria José vai fazer gra- dar a aula dela, eu vou fazer meditação. é, E é isso aí. Gente, vocês tenham uma boa noite de descanso. Se lembrem da reunião do Conselho Kármico, participem. Quem tem projeto, não se esqueça de oferecer o seu projeto, as suas ideias, porque sim, de boas muito bom. ideias o planeta está precisando, né? É mesmo. né? E se alguém tiver alguma dúvida de como fazer a petição, pode me perguntar, que a gente esclarece para vocês, tá bom? E é no Quem final desse assistir mês, depois né? também. Dia 30 agora. Dia 30 Sim, agora, é, 30 de junho. é, Então é no isso, final do gente. Uma mês. ótima semana, abençoada Namastê. com a luz dos 7 raios. E até terça-feira que vem. Boa noite a